Olá, povo de Deus, a paz de Cristo Jesus a todos, irmãos, irmãs, servos e servas da majestade eterna, líder e liderados, amigos, simpatizantes da nossa fé, um shalom para todos. Escola Bíblica Dominical, lição número 9. Quem vos fala é o pastor Rogério Souza, da AD Pentecostal, a qual sou fundador e presidente. Vamos para as lições bíblicas. Nós estamos no tema desse terceiro trimestre geral, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Está aqui a revista aqui, Tem mais de década que trabalho com as lições bíblicas da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E a lição do número 9 hoje tem como tema a visão bíblica do corpo. A visão bíblica do corpo. Será que a matéria, essa matéria é má? Esse corpo é má? Que é a matéria, a parte material é má? Ou o pecado habita no corpo ou na alma, o espírito? Essa matéria vai herdar a vida eterna? Então, são perguntas, indagações que não quer calar e serão respondidas no procedimento desta aula. Para iniciar, você que ainda não é inscrito no canal, no meu canal de YouTube, que tem meu nome, José Rogério Souza, se inscreva no canal, dê o joinha, o like, ative os sininhos, o sininho das notificações para o YouTube entender, compreender que o conteúdo é importante, é de extrema importância, certo? Oramos ao Senhor. Bendito és tu, Deus, Rei de todo o universo. O Senhor reinas e vive para sempre. O Senhor nos amou primeiro, antes de nós te amarmos. O Senhor amou a humanidade sem regra de exceção e sem acepção. Amou a todos. Que deu a prova desse amor foi o seu Filho unigênito, único, Jesus Cristo. A prova desse amor está no textuário da Bíblia, João 3,16, que o Senhor amou o mundo, as pessoas de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, Jesus Cristo, para quem nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. E é no nome de Jesus, com temor e tremor, pelo meio da oração, com meio de dialogar com o Senhor, conversar com o Senhor, quero te apresentar todos os que vão assistir esta aula, as vidas ou áreas da sua vida, em nome de Jesus, poderosamente, independentemente seja de qualquer crença for, em nome de Jesus. Abençoa essas pessoas da vitória e boa tarde, Espírito Santo, ilumina essa aula aqui online, direto no meu canal de YouTube, que é a lição número 9, que tem como data 27 de agosto, do corrente ano, do corrente mês, que é no próximo domingo, depois da manhã. Abençoa todos os alunos da EBD, daqui da AD Pentecostal, da sede do sítio Açudinho, sítio Serrote, onde tem, meu Deus, a escola bíblica, tem como professor evangelista Luzvan. Abençoa os alunos, todos os membros de lá, da sede aqui, professor, a minha pessoa, em nome de Jesus Cristo, todos os membros da AD Pentecostal, todo o corpo, que é a igreja cujo cabeça é Cristo. Abençoa todos os internautas, todos que vão ver esta palavra, essa oração, tiver com agoniado, angustiado, triste, cabisbaixo, medo, pavor, desilusão, que esta oração venha penetrar dentro
da sua alma, do seu corpo e do seu espírito, em nome de Jesus. Vamos para a lição de números 9, como eu já apresentei, uma visão bíblica do corpo. E eu fiz algumas indagações aqui e vou responder no procedimento da aula, né? A gente tem um texto áureo aqui, está em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 13, assim: mas o corpo não é para a prostituição. A palavra em grego é porneia, né? Senão para o Senhor. Olha que texto forte, né? Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. A verdade prática, o corpo é o templo do Espírito Santo. E por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo, até a vinda de Cristo, né? A primeira vinda, a sua segunda vinda, que dá em 2 fases, nós que somos pré-tribulacionistas, né? Repousamos sobre essa corrente teológica. A primeira fase, ele virá invisível, que é o arrebatamento, né? A igreja vai se encontrar com ele nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. E a sua segunda fase da sua segunda vinda é a sua manifestação, que todo olho verá e todo joelho se dobrará. É diferente do arrebatamento de segunda vinda. O arrebatamento é iminente, não sabemos nem o dia e nem a hora. Pois bem, vamos proceder. A leitura em classe está em 1 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 12 ao 20. Você pode ler aí na sua revista. A introdução, para você entender, e a gente entrar nos seus pontos, com seus subtópicos. Introdução, para você entender. Tem uns hinos aqui sugeridos, né? Os 5. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação a ti. Eu tudo a Deus consagro. É isso? Em número 5 da harpa cristã, 159 e 581. Vamos para a introdução. Deus criou o ser humano para um louvor, para o louvor da sua glória. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Em vista disso, ele espera do homem regeneração, uma vida de santidade. Regeneração é nascer de novo. Uma vida de santidade, sem a qual é impossível viver a Deus. Escrito aos Hebreus, que é anônimo, inspirado pelo Espírito Santo, narra isso, né? E também em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Nesta lição, vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e relacionar esse tema com a visão secular do corpo hoje. Nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito e sua glorificação final. O primeiro ponto aqui, a criação do ser humano. E os primeiros subtópicos do ponto 1, a origem da raça humana. É interessante aqui abordar, amados, não lendo a Bíblia, mas se examinando-a, como Jesus orientou e orientá-la, a lê-la, a examinar, como Jesus orientou a examinar, ensinou a examinar e não ler. Lá em João capítulo 5, versículo 39, né? Erra o homem, peca o homem por não examinar as Escrituras Sagradas, pois elas testificam de salvação e de vida eterna, e testifica de mim. Descobrimos, sabemos que o homem é criado da terra. Mas no Gênesis 2,7, nós vamos ver que Deus criou o homem do pó da terra.
É bem interessante abordar isso, né? Examinando as escrituras, descobrir isso, que o homem é feito do pó da terra, né? Interessante, né? Claro que o homem é da terra, mas no Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7, nós vamos ver a narrativa. O escritor é Moisés, de autoria mosaica. Está escrito que o homem foi feito do pó da terra, né? Interessante a gente abrir aqui a Bíblia Sagrada, bem rápido aqui, para não ser extensivo no vídeo, né? Olha que interessante, não lendo a Bíblia, mas examinando. E formou o Senhor, e nem criou Deus, né? Formou, já estava dentro de Deus, né? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente, do pó da terra, e criou e formou o Senhor Deus, versículo A, parte A do versículo, do capítulo 2, né? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Olha que interessante, do pó da terra, né? E o versículo 3, Deus dando a sentença após queda já ao homem, à mulher e à serpente. No versículo 19 está escrito assim, da seguinte forma: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e do pó te tornarás. Interessante, né? Examinando as escrituras, né? A gente encontra aqui coisa forte, homem criado do pó da terra, né? E o que é pó, né? O homem foi criado do pó da terra. O homem foi criado da terra ou do pó da terra. E o que é pó, né? Pó é a palavra afar em hebraico, que quer dizer pó ou poeira. Acabei de ler o Gênesis 3:19 e o Gênesis 2:7, né? A palavra Adão significa humanidade, é uma palavra hebraica. E a palavra Adamar é terra roxa. Então, veja aí, essa palavra far, ela também denota, em outro significado, ela significa ofé, amado ou poema. Então, resumindo aqui, Deus estava criando algo para amar. É forte, né? Deus estava criando algo para amar. Tem pessoas que amam só a si mesma, ou a si mesmo. Nós temos que amarmos e também amarmos os nossos próximos, seja qual for esse próximo. Então está aqui o primeiro tópico, o segundo subtópico. Vamos para o segundo subtópico: a constituição do ser humano. A constituição do ser humano. Gente, o homem, ele é tricotomo. O que é tricotomia? Essa corrente teológica, ela interpreta à luz das escrituras sagradas, é mais coerente com as escrituras sagradas, respeitando a regra de hermenêutica e a exegese, né? A palavra tricotomia, ela vem da matéria sistemática chamada antropologia, que é a doutrina do homem, né? A origem do homem. Dentro da antropologia tem a atomia, não é anatomia da ciência, é a atomia. E a atomia, essa corrente teológica ou de pensamento, ela diz que o homem é matéria, a matéria é má e morreu aqui e se acabou. Essa matéria, essa ideia, ela é ateísta, né? Vem dos ateus. E a dicotomia, que é a divergência, controvérsia entre dicotomia e dicotomia. A dicotomia é o quê? Dicotomia diz que o homem só é o corpo e alma. Alma e espírito são palavras sinônimas e são a mesma coisa, certo? Agora, a tricotomia, a corrente teológica que a gente repousa, o homem é espírito, alma e corpo, né? E após morte, essas partes, elas se separam,
Por exemplo, o corpo, a matéria, é a parte imaterial, é a parte do pó, é a parte que é terra, que volta o pó da terra, que volta para a terra. E a parte imaterial, a parte material é o corpo, que é pó, que é terra, volta para o seu lugar de origem, para onde veio. E a parte material é o espírito e alma, certo? Então, isso, a divisão pós-morte. Pois bem, então já aqui explicando a constituição do ser humano, tá certo? Dei essa definição aí de atomia, dicotomia e tricotomia. E nós temos textos concernentes bíblicos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, capítulo 5, versículo 23, nós vamos ver isso. O homem é tricótomo, né? Olha em 1 Tessalonicenses aqui, rapidamente, velozmente, 5:23 está escrito assim: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo, ó, tá vendo? Seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, escrito aos Hebreus novamente, a gente vai encontrar novamente essa tricotomia, no capítulo 4, versículo 12, da Epístola aos Hebreus, onde o escritor, como eu falava no início, é anônimo. Capítulo 4, versículo 12, está escrito assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que espada alguma, de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e o espírito, das juntas e medulas. Já juntas e medulas faz parte de quê? Da parte material do corpo, né? Juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Pois bem, gente, temos que cuidar do nosso corpo, né? Esse lado material, e como cuidar também desse lado espiritual, que é alma e espírito, né? Pois bem, quando a gente vai para profissionais dessas áreas que eu vou citar, pessoas especializadas, específicas nessas áreas, se você for como nutricionista, ele vai dizer que nós somos o que nós comemos. Nós temos que cuidar do nosso corpo, né? A alimentação do nosso corpo, dormir, os horários, horas adequadas, né? E quando você vai a um psicólogo, um psiquiatra, a primeira coisa que ele pergunta a você é se você vê vultos ou ouve vozes, não é isso? E aproveitando esse ensejo, nós, segundo as estatísticas, nós temos índices alarmantes no mundo, pessoas com depressão, depressivas, ansiosas, com ansiedade. E a ansiedade e a depressão são 2 irmãs, elas andam juntas, e essas 2 doenças, elas têm assolado o planeta Terra. Que o Senhor venha, que você venha lançar toda a sociedade no Senhor, como a primeira epístola de Paulo fala, em primeira epístola de Pedro, corrigindo, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, lança toda a tua ansiedade no Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Eu não posso confundir depressão com opressão. Eu tenho que distinguir depressão e opressão. Depressão é algo psicológico, algo da mente, é algo que vem das consequências, né, da vida da gente. E opressão é algo maligno, é algo que traz opressão na gente. E 87% das estatísticas é alarmante. 322 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. Desses 322 milhões do mundo,
11,5 milhões são brasileiros. Olha que absurdo. E 264 milhões de pessoas no mundo, desses 18,6 milhões são brasileiros. Outro índice também alarmante, que é lamentável, é o suicídio. É a maior causa de morte também. São 800 mil pessoas por ano. Uma cada a 40 segundos. Então vamos para o terceiro tópico, diz assim: queda e restauração humana. Tanto a alma e o corpo e o espírito foram afetados pelo pecado, viu? Tanto a alma, tanto o corpo como a alma e o espírito foram afetados pelo pecado, viu? Pelo pecado. O corpo é o reflexo do que eu sou. Por isso que eu tenho cuidado do meu corpo. Então o pecado, ele afetou a humanidade, ele afetou tanto o corpo como o espírito, a alma e corpo. Deixo aqui essa observação para você, do subtópico 3, do ponto 1 do tópico 1, queda e restauração humana, né? Então ambos foram afetados, certo? Vamos para o ponto 2. Ponto 2, a visão bíblica do corpo. Vamos ver a visão bíblica do corpo. A matéria não é má. Pronto, já estou respondendo perguntas do início da aula. A matéria não é má. Viu? Na Grécia, eles torturavam o corpo, porque para eles a matéria era má, ela tinha que ser sacrificada, judiada, mas de maneira alguma não é, só foi afetada pelo pecado, certo? A palavra grega para corpo é soma. Então, você tem sua revista aí em casa, você vai estudá-la, ler, e você vai compreender mais. Eu estou só dando aqui mais um aprofundamento, porque se eu for ler a revista, vai ficar extensiva a aula, vai passar para muitos minutos, não é verdade? Então, veja aí, analisem aí essa explicação aqui do ponto do tópico 2 para o exterior, parte exterior do homem. O termo corpo do grego é soma, normalmente identifica a parte do exterior do ser humano. Pois bem, então veja aí, então o pecado, gente, não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora, certo? E o ponto 2, templo do Espírito Santo. Qual o propósito do corpo? Interessante. E vou citar aqui alguns. Primeiro, o propósito. O corpo tem um propósito. Deus não fez o corpo por acaso, né? Segundo, para glorificar a Deus. Terceiro, não posso banalizar meu corpo. Primeira ideia de templo foi o tabernáculo, né? Deus não estava ali no tabernáculo, mas Deus se manifestava no tabernáculo. Deus não estava no tabernáculo, mas ele se manifestava no tabernáculo. Então Deus se manifesta em nosso corpo. Aí vê a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve, certo? Então meu corpo não pode ser banalizado. Eu tenho que preservar meu corpo, eu tenho que cuidar do meu corpo, dormir nas horas certas, ter cuidado com alimentações. Tudo exagerado é pecado, faz mal. É desse jeito. Então pega essa daí e vamos prosseguir. E subtópico 3, glorificação na ressurreição. Ao voltar a repetir, o corpo não é mau, ele foi afetado pelo pecado, certo? O corpo é importante para Deus. O corpo é importante para Deus. Veja que o nosso corpo é importante para Deus. Não é à toa que o Espírito Santo habita nele, que há a manifestação
sobre o corpo. Então o corpo é importante para Deus, seu corpo é importante para Deus. Você tem que preservar seu corpo, cuidar do seu corpo, pois ele tem que ser santo ao Senhor, ele tem que ser conservado para o Senhor, ele tem que ser doado para o Senhor. Isso é forte, né? O seu corpo é importante para Deus, tanto que na volta de Jesus, esse corpo aqui, que é pó, que é terra, ele vai voltar novamente para o pó. Agora o espírito e a alma vai para dois lugares, dependendo da escolha que eu e você faz. Ou por Hades, ou Sheol, que é o lugar das almas dos mortos, que morreram sem Cristo, ou que morreram sem Deus, ou partiram sem Deus, ou que partiram sem Cristo, né? E a palavra latina para esse lugar é inferno. E o corpo vai para o pó, vai para a sepultura. Não é a alma que vai para a sepultura, como algumas denominações ensinam e doutrinam. Que a alma fica no estado do intermediário de consciência, e a alma fica na sepultura. Na palavra para sepultura no hebraico é quebal, queburar. Essa é a palavra hebraica para sepultura. Quem fica lá é o corpo, é o pó, é a terra, é o corpo, é a parte material e não a parte imaterial, né? Tanto que a mente, que a alma é o centro das emoções, é o vem, vê, de vontade de emoção e M de mente, né? E quem comunica-nos com o Espírito de Deus se comunica com o nosso Espírito. Então o pecado afetou tudo, tá bom? Então é tão importante o corpo do ser humano para Deus, o nosso corpo para Deus, que após morte ele vai ser ressuscitado. E após ele ser ressuscitado, o arrebatamento, ele é o evento escatológico que ele vai desvendar todos os eventos escatológicos. O arrebatamento, ele é o desfecho de todos os eventos escatológicos. E junto com o arrebatamento vem a primeira ressurreição para os que partiram, que morreram em Jesus. E o corpo vai ser ressuscitado e ele vai ser transformado. Não vai ser aquele corpo, esse corpo corrupto, sujeito a doenças, né? Sujeito a doenças, sujeito a envelhecer, mas sim um corpo incorruptível, de incorruptibilidade, que nem envelhece e nem adoece mais. Seu corpo é importante para Deus, você tem que cuidar do seu corpo, tá certo? Então pega essa aí, leva, é forte. Vamos para o terceiro subtópico, o ponto 3, subtópico 1. Ponto 3, a visão secular do corpo. O hedonismo e o narcisismo. Dentro da secularidade, gente, o corpo serve para duas coisas, que são essas que eu citei. O hedoísmo. O que é hedoísmo? É uma pessoa que vive por prazer. O que é hedoísmo? É uma pessoa que vive só por prazer. Pessoas que vivem só por prazer, ou seja, em qualquer área for, né? E o que é o narcisismo? Narcisismo é admirar o seu corpo. Pessoa que admira o seu corpo. Não é pecado eu admirar meu corpo. Como eu falava, eu tenho que cuidar. Tem pessoa que idolatra muito o corpo, né? Tudo, mas é mais ou menos por aí, tá certo? Vamos para o subtópico 3, erotização e libertinagem. O que é libertinagem? É através do seu corpo. É através do seu corpo. De roupas, né? A erotização é para ambos. Então o que é libertinagem é através do seu corpo. Da roupa. Meu corpo, ele não é um instrumento de sexualidade, mas é um templo, uma habitação, uma residência do Espírito Santo. Ele é onde o Espírito Santo se manifesta, né? Então, se eu vestir roupas indecentes, né, eu costumo dizer assim, ó, roupa não salva, mas um bom cidadão do céu
o cidadão do céu sabe se vestir. Se não tem visto roupas atraentes, vai chamar a atenção. Né? Pois bem, vamos para... E o que é... Pois é, o pecado não está no sexo. Importante salientar, o pecado não está no sexo, mas na perversão do seu propósito. O pecado não está no sexo, mas na perversão do seu propósito. Tá certo? E o que é a libertinagem, né? Agora vamos definir a libertinagem aqui. E o que é a libertinagem? É a decisão de escolher os prazeres sexuais e apenas viver por prazeres sexuais. Libertinagem. Tem pessoa, libertinagem é diferente de liberdade, certo? No subtópico 3 agora, que é o último, para a gente encerrar, liberdade e autonomia. Aí aqui, o que é liberdade? É o poder de fazer e não fazer. Liberdade é o poder de fazer e não fazer. Se eu quero andar sem camisa na rua, na calçada da minha casa, né? Da minha rua, é eu que decido andar sem camisa ou sem camisa. A mulher andar com os seus lá de fora é uma decisão delas, né? Então, liberdade é poder fazer e não fazer. Eu posso fazer isso? Posso. Pode, você pode. Todas as coisas, para dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam, nem todas são permitidas. Todas as coisas me são lícitas, mas porém não me deixei dominar por nenhuma delas. Acho que é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, em vão. 1 Coríntios capítulo, versículos em diante, né? Corrigindo, 6, 10, ou é 12, vamos ver se é 12, capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, glória ao nome de Jesus. Então, e o que é autonomia? Autonomia é poder fazer as coisas dependentemente do lugar. Não é o lugar que vai me influenciar, né? Pessoas que vão para a festa de casamento, quando o pastor sai, elas vão dançar as músicas que vão ser tocadas naquele lugar cerimonial de matrimônio, né? Então está aí a definição, tá certo? Anda em amor, anda em comunhão, tá certo? Que a luz do Evangelho resplandeça sobre ti, que o Senhor use de benevolência, de compaixão contigo. Espero que essa lição, número 9, sirva de edificação para a sua vida, de orientação, que venha lhe guiar, lhe direcionar, que você venha ser abençoado e abençoada. Em nome de Jesus, a conclusão da lição número 9, criado da terra a imagem e semelhança divinas, o homem é constituído de 3 substâncias, espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo, sem afetar o espírito e a alma. São afetados, falei, né? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 e 17, se quiser ler. O corpo é a morada do Espírito Santo, que não habita em santuário impuro. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 e versículo 19. Na vinda de Cristo, o corpo dos santos será glorificado. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Shalom a todos. Se inscreve no canal, dá um joinha, ativa os sininhos das notificações. Tchau.